Sejam bem-vindos a mais um Posologia Tech, o podcast que te coloca na linha de frente da saúde digital, criado pelo professor Sérgio Araújo. Isso aí. Hoje vamos mergulhar de cabeça num assunto que está revolucionando a medicina: a inteligência artificial no diagnóstico de doenças. É um tema fascinante, sem dúvida. Você já parou para pensar no impacto da IA na sua saúde? É algo que realmente está mudando tudo. Estamos falando de detecção precoce de doenças graves como câncer e Alzheimer's, até o acompanhamento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. É verdade. A IA está transformando a saúde em diversos aspectos, indo muito além das tarefas administrativas e chegando até a procedimentos cirúrgicos. Impressionante. E como é que isso funciona na prática? A grande sacada da IA é a capacidade de analisar uma quantidade absurda de dados. Que tipo de dados? Imagens médicas, prontuários eletrônicos históricos de pacientes. Entendi. E com essa análise, a IA consegue encontrar padrões que ajudam no diagnóstico. É como ter um super detetive da medicina trabalhando nos bastidores. Exatamente. Mas em vez de lupa, a IA usa algoritmos e dados. Isso aí. E já tem gente se beneficiando disso, sabia? Sim, muitos casos de sucesso já. Tem IA detectando tumores em tomografias, ajudando a identificar doenças cardíacas e até personalizando tratamentos. Parece que é ficção científica, né? É realmente impressionante o que a IA já é capaz de fazer. Mas para entendermos melhor esse poder todo, precisamos conhecer os diferentes tipos de algoritmos que ela usa. É verdade. Então me explica. O que é machine learning e deep learning? Qual é a diferença? Ótima pergunta. Pense no machine learning como se você estivesse ensinando um computador a aprender com exemplos. Interessante. Imagine que você quer ensinar uma criança a reconhecer um cachorro. Certo. Você mostra várias fotos de cachorro e diz, isso é um cachorro. Com o tempo, a criança aprende a identificar um cachorro sozinha. Faz sentido? Machine Learning faz algo parecido. Usa algoritmos para identificar padrões em grandes conjuntos de dados. Basicamente, o computador aprende com os dados que a gente fornece. Exatamente. E o deep learning? É como se fosse um machine learning turbinado. Isso mesmo. O Deep Learning é como se o computador tivesse um cérebro mais sofisticado para analisar os dados. Ele se inspira no funcionamento do nosso próprio cérebro, usando redes neurais artificiais com várias camadas para processar informações de forma mais complexa. Que legal! E qual a diferença prática entre os dois? Enquanto o Machine Learning identifica padrões mais simples, o Deep Learning vai além, aprendendo características e representações mais abstratas. Interessante. E como esses algoritmos são aplicados na prática? Me dê alguns exemplos. Claro, cada algoritmo tem suas vantagens e é usado em diferentes situações. O Machine Learning, por exemplo, pode ser usado para prever o risco de diabetes em pacientes. Como assim? A IA analisa os dados de saúde do paciente e identifica se ele tem predisposição à doença. Já pensou? Nossa. Com base no seu histórico, a IA pode alertar sobre a chance de você desenvolver diabetes. É como ter um oráculo da saúde prevendo o futuro. E o deep learning, em que área ele se destaca? O Deep Learning é um mestre na análise de imagens. Ele pode ser usado para detectar câncer em imagens de raio-x, por exemplo. Incrível. Olha só, a IA analisa a imagem e consegue identificar um tumor minúsculo que muitas vezes o olho humano não consegue detectar. Uau, parece mágica. Mas falando de coisas incríveis, como a IA está sendo usada para diagnosticar doenças na prática, me conte sobre alguns casos de sucesso. A IA já está fazendo a diferença na vida das pessoas. Por exemplo, ela está sendo usada para detectar Alzheimer's precocemente analisando imagens do cérebro. Imagine o impacto disso. Seria fantástico. Diagnosticar a doença em seus estágios iniciais pode abrir portas para tratamentos mais eficazes e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. É notícia incrível. E em outras áreas, a IA está sendo aplicada no diagnóstico de outras doenças. Sem dúvida. A IA também está ajudando a identificar tumores em estágios iniciais do câncer, o que é fundamental para o sucesso do tratamento. E não para por aí. Ela está sendo usada para prever o risco de diabetes, personalizar o tratamento da doença. E até mesmo analisar dados de eletrocardiogramas para detectar arritmias cardíacas. É ou não é uma revolução na medicina? É realmente impressionante. Mas me diga, a IA está sempre certa? Qual a precisão dos diagnósticos feitos por ela? A IA está alcançando níveis de precisão, sensibilidade e especificidade incríveis nos diagnósticos. É bom. Isso significa que ela está se tornando uma ferramenta cada vez mais confiável. É claro que, como toda tecnologia, ela ainda está em desenvolvimento e precisa ser aprimorada, mas os resultados já são promissores. Mas imagino que a IA também tem seus desafios, né? Afinal, nenhuma tecnologia é perfeita. Com certeza. A IA ainda precisa superar alguns desafios para ser amplamente adotada na saúde. Um deles é a disponibilidade de dados. Faz sentido.
Para treinar os algoritmos de forma eficaz, são necessários grandes conjuntos de dados. E nem sempre esses dados estão disponíveis ou são fáceis de obter. É como ensinar uma criança a reconhecer um objeto. Sem mostrar vários exemplos, ela pode não aprender direito. Entendi. E quais outros desafios a IA precisa enfrentar? Outro ponto crucial é a integração da IA com os sistemas de saúde que já existem. Adaptar a infraestrutura para incorporar a IA pode ser um processo complexo e desafiador. É verdade. Imagine a quantidade de sistemas, softwares e equipamentos que precisam ser atualizados para que a IA funcione de forma integrada. É um desafio tanto. E a questão da confiança dos profissionais de saúde. Eles estão abertos a usar a IA no dia a dia. A confiança dos profissionais de saúde é fundamental para o sucesso da IA na medicina. É preciso construir essa confiança mostrando que a IA é uma ferramenta poderosa que pode complementar o conhecimento e a experiência dos médicos e não substituí-los. A IA como aliada dos médicos e não como uma ameaça. Mas, olhando para o futuro, o que podemos esperar da IA na saúde? Prepare-se para um futuro cheio de possibilidades. A medicina personalizada, por exemplo, vai se tornar cada vez mais realidade. Imagine um tratamento sob medida feito especialmente para você com base no seu perfil genético, histórico, médico e estilo de vida. Nossa. A IA vai analisar todos esses dados e indicar o tratamento mais eficaz com menos efeitos colaterais. É como ter um médico super inteligente te acompanhando 24 horas por dia. Que incrível! Mas E quanto à prevenção de doenças? a IA pode ajudar nesse sentido. Com certeza. A IA também vai impulsionar o desenvolvimento de novas ferramentas para auxiliar na prevenção de doenças e na promoção da saúde. Além disso, ela vai expandir seu uso em áreas como telemedicina e assistência domiciliar. Interessante. Imagine ter acesso a consultas médicas, diagnósticos e tratamentos sem sair de casa. Parece que a IA vai democratizar o acesso à saúde, tornando-a mais acessível a todos. Exatamente. Esse é um dos grandes potenciais da IA na saúde. Levar atendimento médico de qualidade para populações que muitas vezes não têm acesso a ele. É realmente inspirador pensar no impacto positivo que a IA pode ter na vida das pessoas. Mas os desafios. Quais são os principais obstáculos que a IA precisa superar para realizar todo esse potencial? Um dos maiores desafios é garantir a segurança e a privacidade dos dados dos pacientes. Afinal, estamos lidando com informações muito sensíveis como históricos médicos, resultados de exames e dados genéticos. É preciso garantir que essas informações sejam protegidas e usadas de forma ética e responsável. Concordo plenamente. A ética e a responsabilidade devem estar sempre em primeiro lugar quando falamos de saúde. E quanto aos algoritmos? Eles são realmente justos e imparciais. Outro desafio importante é garantir que os algoritmos de AI sejam justos e imparciais, evitando vieses que possam prejudicar certos grupos de pacientes. Imagine, por exemplo, um algoritmo que discrimina pacientes com base em sua idade, gênero ou etnia. Isso seria inaceitável. Com certeza. A IA deve ser usada para promover a saúde de todos de forma justa e igualitária. Mas me diga, você acredita que a IA vai substituir os médicos no futuro? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. É importante lembrar que a IA é uma ferramenta e, como toda ferramenta, precisa ser usada com sabedoria. A IA não vai substituir os médicos, mas sim complementar seu trabalho, ajudando-os a tomar decisões mais precisas e eficientes. A IA como aliada dos médicos. Que bela parceria. Mas falando em aliás, a IA também pode ajudar na comunicação entre médicos e pacientes, né? Exatamente. Imagine ter um consultor de saúde virtual disponível 24 horas por dia para tirar suas dúvidas sobre seus tratamentos, agendar consultas e receber lembretes sobre medicamentos. A IA pode ser usada para desenvolver chatbots que fazem tudo isso e muito mais. Parece que a IA vai revolucionar não só o diagnóstico, mas também o relacionamento entre médicos e pacientes. Mas me fale sobre outro assunto fascinante. A IA pode ajudar a prever epidemias. Com certeza. A IA pode analisar dados epidemiológicos, padrões de comportamento da população e até mesmo posts em redes sociais para identificar surtos de doenças e prever sua propagação. É como ter um sistema de alerta antecipado para epidemias. É incrível. Isso pode ajudar a salvar muitas vidas. Mas com tantos benefícios, quais são os desafios que a IA ainda precisa superar na área da saúde? Já falamos sobre a segurança dos dados e a necessidade de algoritmos justos e imparciais. Outro ponto importante é a necessidade de desenvolvermos IA explicável, ou seja, precisamos entender como a IA chega a determinadas conclusões. Entende? É como ter acesso à caixa preta da IA para entender o raciocínio por trás das suas decisões. Exatamente. E, claro, a confiança dos profissionais de saúde na IA é fundamental para sua adoção em larga escala. Os médicos precisam se sentir seguros ao usar a IA como ferramenta de apoio à decisão médica. Mas, olhando para o futuro, quais são as tendências e as perspectivas para a IA na saúde? A IA está avançando rapidamente e podemos esperar grandes progressos em áreas como diagnóstico por imagem e desenvolvimento de medicamentos, medicina personalizada e saúde pública. É um futuro
cheio de possibilidades para a IA da saúde. Sem dúvida. A IA tem o potencial de revolucionar a forma como lidamos com a saúde, prevenindo doenças, diagnosticando-as precocemente, oferecendo tratamentos mais eficazes e personalizados e democratizando o acesso à saúde. É uma revolução que já está em andamento. E nós, como pacientes e cidadãos, precisamos nos manter informados sobre as novidades e os desafios da IA na saúde para garantir que ela seja usada de forma ética e responsável em benefício de todos. Concordo plenamente. É um futuro que construímos juntos, médicos, pacientes, pesquisadores e toda a sociedade. E você que nos acompanha, o que acha de tudo isso? É verdade, a IA está abrindo um leque de possibilidades na área da saúde e um dos campos que já está sendo impactado é o desenvolvimento de medicamentos. Sério? Então a AI também pode ajudar a criar novos remédios. Me explica como isso funciona. Imagine a IA como uma espécie de chefe de cozinha molecular explorando uma infinidade de ingredientes para criar o prato perfeito. Ou, nesse caso, o medicamento ideal. Entendi. Ela vasculha uma biblioteca gigantesca de moléculas, analisando suas estruturas e propriedades, buscando aquelas com potencial para combater doenças específicas. Então quer dizer que a IA está acelerando a descoberta de novas drogas. Isso pode revolucionar o tratamento de diversas doenças, não é? Sem dúvida. A IA tem um potencial de reduzir o tempo e o custo de desenvolvimento de medicamentos, tornando-os mais acessíveis à população. E o mais legal é que ela pode até nos ajudar a encontrar tratamentos para doenças que hoje não têm cura. E a medicina personalizada que discutimos antes. A IA também pode contribuir nesse sentido. Com certeza. Lembra que falamos sobre a IA analisar o perfil genético do paciente? Com essa informação, ela pode ajudar a indicar o tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais para cada indivíduo. É como ter um tratamento sob medida feito especialmente para você. Mas me diz uma coisa, é tanta informação médica disponível, como os médicos conseguem dar conta de tudo isso? Aí é que entra outro superpoder da IA, a gestão de registros médicos eletrônicos. Ela pode organizar, analisar e extrair informações relevantes de prontuários eletrônicos, facilitando o trabalho dos médicos e melhorando o acompanhamento dos pacientes. É como ter um assistente super organizado que coloca tudo em ordem e ainda te ajuda a encontrar a informação que você precisa na hora certa. E a AI também pode ajudar na seleção de pacientes para ensaios clínicos certos. Exatamente. A AI pode analisar os dados dos pacientes e identificar aqueles que se encaixam nos critérios de um ensaio clínico específico, agilizando o processo de recrutamento e tornando mais eficiente. Mas com tanta tecnologia envolvida, será que existe o risco da IA substituir os médicos no futuro? É importante lembrar que a IA é uma ferramenta e, como toda ferramenta, precisa ser usada com sabedoria. A IA não vai substituir os médicos, mas sim complementar seu trabalho, oferecendo insights e auxiliando na tomada de decisões mais precisas e eficientes. A IA como a aliada dos médicos trabalhando em conjunto para oferecer o melhor cuidado possível aos pacientes. E por falar em aliados, a IA também pode ajudar na comunicação entre médicos e pacientes. Sim. Imagine um chatbot que te ajuda a tirar dúvidas sobre seu tratamento, a agendar consultas e até te lembra de tomar seus medicamentos na hora certa. A IA pode tornar a comunicação mais fácil e acessível tanto para os pacientes quanto para os médicos. É como ter um consultor de saúde virtual disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Incrível. Mas me fala uma coisa, essa IA toda poderosa também pode ajudar a prever epidemias. Com certeza. A IA pode analisar dados epidemiológicos, padrões de comportamento e até mesmo posts em redes sociais para identificar surtos de doenças e prever sua propagação. É como ter um sistema de alerta antecipado para epidemias, ajudando a conter a disseminação de doenças e proteger a saúde da população. Fantástico. A IA realmente tem um potencial enorme para transformar a saúde pública e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas com tantos benefícios, quais são os desafios que a IA ainda precisa superar nessa área? Um dos principais desafios é garantir a segurança e a privacidade dos dados dos pacientes. Afinal, estamos lidando com informações muito sensíveis e é fundamental garantir que elas sejam usadas de forma ética e responsável. Concordo. A ética e a responsabilidade devem ser pilares na aplicação da IA na saúde. Outro desafio é a necessidade de desenvolver algoritmos de IA que sejam justos e imparciais, evitando vieses que possam prejudicar certos grupos de pacientes. Afinal, a IA deve ser usada para beneficiar a todos sem discriminação. Com certeza. A IA deve ser uma ferramenta para promover a saúde de forma justa e igualitária. E a confiança dos profissionais de saúde na IA, como podemos garantir que eles se sintam seguros ao usar essa tecnologia. A confiança dos médicos na IA é essencial para sua adoção em larga escala. É preciso mostrar a eles que a IA é uma aliada poderosa capaz de auxiliar na tomada de decisões mais precisas e eficientes, sem substituir o papel fundamental do médico no cuidado com o paciente. A IA como parceira, complementando o conhecimento e a experiência dos profissionais de saúde. E olhando para o futuro, quais as tendências e perspectivas para a IA na saúde? A IA está em constante evolução e podemos esperar grandes avanços em áreas como diagnóstico por imagem e desenvolvimento de medicamentos de medicina personalizada e saúde pública.
A IA tem o potencial de revolucionar a forma como lidamos com a saúde, prevenindo doenças, diagnosticando-as precocemente, oferecendo tratamentos mais eficazes e personalizados e democratizando o acesso à saúde. É uma revolução que já está em andamento. E nós, como pacientes e cidadãos, precisamos nos manter informados sobre as novidades e os desafios da AI na saúde para garantir que ela seja usada de forma ética e responsável em benefício de todos. Exatamente. O futuro da saúde se constrói com a participação de todos, médicos, pacientes, pesquisadores e toda a sociedade. E você que nos acompanha, o que acha de tudo isso? Compartilhe conosco suas expectativas, seus medos e suas esperanças em relação a essa revolução tecnológica que está mudando a forma como cuidamos da nossa saúde. Lembre-se, a IA é uma ferramenta poderosa, mas é essencial usá-la com responsabilidade ética e sempre em benefício da humanidade. Nossa, é muita coisa para digerir. Mas voltando um pouco, será que a IA pode ser usada para diagnosticar doença de pele? Claro, é uma área que a IA tem um potencial enorme. Imagina você ter uma mancha na pele que te preocupa. Ao invés de você ficar semanas esperando para consultar um dermatologista, você tira uma foto da mancha com o celular e manda para um aplicativo. Que prático. E esse aplicativo usa a IA para analisar a imagem e te dar uma avaliação preliminar, indicando a probabilidade de ser algo benigno ou a necessidade de consultar um médico. Mas como a IA consegue diferenciar, por exemplo, uma mancha de câncer de pele de uma simples alergia? A IA é treinada com milhares de imagens de lesões de pele, cada uma com o diagnóstico correto. Com base nesse aprendizado, ela consegue analisar a cor, a forma, a textura, o tamanho da mancha. Entendi. E assim identificar padrões que diferenciam cada tipo de doença. É como se a IA fosse um super dermatologista. Incrível. E a IA só serve para diagnosticar câncer de pele ou pode ser usada para outras doenças de pele também? Não. A IA pode ajudar a diagnosticar várias doenças de pele, como psoríase e eczema, por exemplo. Nossa, que legal. E a IA também pode ser usada para ajudar a diagnosticar doenças hepáticas. Pode sim. Ela pode analisar exames de sangue e imagens do fígado histórico do paciente e, com isso, identificar sinais de doenças como hepatite, cirrose e câncer de fígado. É cada vez mais impressionante o impacto da IA na medicina. Mas olhando um pouco para frente, em quais áreas da saúde você acha que a IA vai ter mais impacto nos próximos anos? Eu acho que áreas como oncologia, cardiologia, neurologia e endocrinologia vão se beneficiar muito da IA. A IA vai revolucionar o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento de várias doenças e vai ajudar a descobrir novas curas. Realmente é o futuro promissor para a saúde com a IA. Mas é importante a gente ter em mente os desafios e garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável, sempre pensando no bem da humanidade. Concordo. A IA é uma ferramenta poderosa e precisa ser usada com sabedoria para que os benefícios dela cheguem a todos de forma justa e segura. Bom, chegamos ao final de mais um Posologia Tech, o podcast que te coloca na linha de frente da saúde digital, criado pelo professor Sérgio Araújo. Valeu. E você que nos acompanhou nessa jornada pelo mundo da IA na saúde, o que achou de tudo isso? É isso aí. Compartilhe suas expectativas, seus medos, suas esperanças com a gente. Afinal, o futuro da saúde se constrói com a participação de todos. Exatamente. A IA já está mudando a forma como vivemos e como cuidamos da saúde e a gente precisa se preparar para essa nova era. Esperamos que você tenha gostado dessa imersão no mundo da IA. Continue acompanhando o Posologia Tech para saber mais sobre as novidades e o futuro da medicina. Até a próxima.